Em 1519, Hernán Cortés chegou ao México. 600 homens, 16 cavalos e a missão de conquistar um império que contava com centenas de milhares de guerreiros. A história que você provavelmente conhece diz que ele mandou queimar os navios para que ninguém pudesse recuar. Sem saída, os soldados teriam que lutar melhor ou morrer. E bem, eles conquistaram. Essa história é contada em todo livro de motivação, em todo podcast de produtividade. Mas tem um problema. Não foi bem assim. Historicamente, Cortés afundou ou desativou os navios. Ele não necessariamente queimou todos. E o gesto teve um componente muito mais político do que apenas heróico. Mas sabe o que é interessante? O fato de a história ser parcialmente uma lenda não torna a ideia central menos verdadeira. Porque o que Cortés fez foi criar uma condição de irreversibilidade. Ele retirou a opção de voltar. E, ao fazer isso, mudou fundamentalmente como o cérebro dos seus homens processava o problema à frente. Não foi motivação, não foi discurso inspirador, foi engenharia de contexto. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não sobre coragem, não sobre acreditar em si mesmo, mas sobre o mecanismo interno que te faz adiar aquela mudança que você quer fazer há anos e sobre como a irreversibilidade pode ser a única coisa capaz de vencê-lo. Em 2002, o psicólogo Dan Ariely fez uns experimentos que revelaram algo profundamente inconveniente sobre como tomamos decisões. Num dos testes, os participantes jogavam um jogo de computador. Havia 3 portas, cada uma dava recompensas diferentes. O objetivo era acumular o máximo de pontos com poucos cliques. O detalhe: as portas que você ignorava por muito tempo desapareciam. O comportamento lógico seria focar na porta mais valiosa e ficar nela. Mas não era isso que acontecia. As pessoas desperdiçavam cliques preciosos só para manter as outras portas abertas, mesmo sabendo que estavam perdendo pontos. A conclusão foi perturbadora. O ser humano trata a manutenção de opções abertas como um objetivo em si mesmo. Não importa o que a opção oferece, importa o que a gente sente quando ela fecha. O Nobel de Economia, Daniel Kahneman, tinha um nome para isso: aversão à perda. Perdas pesam aproximadamente 2 vezes mais na nossa cabeça do que os ganhos. Fechar uma porta parece uma perda, mesmo que a porta não leve a lugar nenhum. Aplica isso à sua vida. Você não larga o emprego que odeia porque, e se o projeto novo der errado? Você não termina a relação que já acabou porque, e se eu não achar outra pessoa? Cada um desses "e se" é uma porta aberta que você está pagando muito caro para manter. Pagando em energia, em atenção, sem nunca usar. Enquanto a porta está ali, encostada, o seu cérebro não precisa resolver o problema de verdade, porque fechar dói. E isso não é fraqueza de caráter, é neurologia básica. O seu sistema de alerta evoluiu num tempo em que perder um recurso era fatal. O seu cérebro não sabe distinguir entre perder a rota de fuga na savana e largar um emprego chato. O alarme dispara do mesmo jeito, e você fica ali, paralisado no meio. Kahneman simplificou o nosso cérebro em 2 modelos, o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, automático, emocional, consome pouca energia. O Sistema 2 é lento, deliberado, racional, exige muito esforço. A ilusão que a gente tem é que o Sistema 2 está no comando, que somos seres racionais e pensantes, mas a realidade é o oposto. O Sistema 1 manda em quase tudo. E por que isso importa? Porque querer mudar de vida é uma atividade do Sistema 2, é racional. Eu preciso sair desse emprego, mas continuar no emprego é uma atividade do Sistema 1, é automático, familiar e protegido pelo medo da mudança. Toda manhã, o seu Sistema 2 acorda com a intenção de mudar o mundo. E toda manhã, o seu Sistema 1 já garantiu que você vai fazer exatamente o que sempre fez. E essa não é uma luta justa. A maioria das estratégias de mudança tenta resolver isso com força de vontade. Acordar cedo, ler sobre produtividade. Funciona por uns dias. Depois, o Sistema 1 reconquista o território. A estratégia de queimar o barco opera de um jeito completamente diferente. Em vez de tentar vencer o Sistema 1 no campo dele, ela muda o campo de batalha.
Quando você cria a irreversibilidade, quando torna custoso demais voltar ao que era antes, você não está pedindo para o cérebro mudar. Você muda o contexto. E o sistema 1 é adaptativo. O que era confortável deixa de ser opção. E o cérebro, que antes travava pelo medo de mudar, começa a usar essa mesma energia para resolver o problema novo. Não é mágica, é redirecionamento cognitivo. Quero falar de algo que raramente aparece nessas conversas: o custo do plano B. A sabedoria convencional diz: tenha sempre um plano B. É prudência. E em contextos financeiros faz sentido. Mas existe um tipo de plano B que não é gestão de risco. É um mecanismo de proteção do status quo, disfarçado de inteligência. O plano B legítimo é claro. Se em 2 anos a minha empresa não der lucro, eu volto para o mercado. Mas o plano B sabotador é aquele que você mantém vago, sempre disponível. Ah, posso sempre voltar para aquele emprego se a coisa apertar. Esse tipo de plano B divide a sua energia. Na psicologia cognitiva, chamam isso de esgotamento do ego. Manter múltiplos cenários abertos na cabeça tem um custo real de processamento. Quando você está no plano A, mas mantém o B vivo, você divide a sua atenção. A qualidade do seu comprometimento cai. O plano B é uma forma de evitar a dor. Posso sair a qualquer momento, então não preciso resolver isso agora. É a forma perfeita do seu cérebro evitar o comprometimento completo, porque comprometimento total significa risco de perda total, e a gente morre de medo disso. E o que acontece com pessoas reais quando a irreversibilidade se instala de verdade? Estudos com sobreviventes de catástrofes mostram algo incrível. A fase mais paralisante não é depois da perda, é antes, é no limbo da ameaça. Viktor Frankl, um psiquiatra preso em campos de concentração nazistas, descreveu isso de perto. O sofrimento mais agudo era o de quem ainda tinha algo a perder e não sabia se ia perder. A irreversibilidade, por mais trágica que pareça, traz uma forma de alívio cognitivo. O cérebro para de gerenciar o medo e começa a focar na adaptação. Pesquisas com empreendedores mostram o mesmo. Quem queima o barco e sai do emprego sem rede de segurança não necessariamente tem mais sucesso, mas tem resultados muito mais rápido. O que a irreversibilidade elimina é o meio termo. Aquele estado de estou tentando, mas tem uma saída aqui, que pode durar décadas. Quando voltar não é mais uma opção. Resolver o problema vira uma urgência que nenhuma palestra motivacional consegue replicar. Mas atenção, preciso fazer uma distinção que quase ninguém faz. Queimar o barco não é impulsividade, são coisas completamente opostas. Impulsividade é largar o emprego porque o chefe te irritou na terça-feira. É gastar as economias num projeto não testado. Irreversibilidade deliberada é uma decisão tomada com consciência, emocionalmente calibrada. Então, como criar isso de forma inteligente? Primeiro, defina com precisão o que está sendo fechado. Não destrua a sua vida. Feche apenas a saída que o seu cérebro usa como desculpa. Segundo, seja gradual. Você não precisa largar tudo amanhã. Dê um primeiro passo que apenas torne o retorno mais difícil. Terceiro, não precisa ser impossível voltar. Só precisa ser caro. Caro o suficiente para não ser mais a saída mais fácil. E quarto, e esse é o mais importante, o seu comprometimento precisa ser público. Compromisso interno é fácil de renegociar. Decidir fazer dieta, dito só para o espelho, é apenas uma intenção. Mas quando você assume um compromisso com os outros, você aciona o mecanismo social do seu cérebro. A vergonha de voltar atrás é um dos motivadores comportamentais mais fortes que existem. E para terminar, quero falar sobre o barco mais difícil de queimar. Durante todo esse tempo, falei de barcos externos: o emprego, a cidade, o relacionamento. Mas existe um barco que é interno, a narrativa que você carrega sobre si mesmo. Eu não tenho disciplina. Eu sou muito ansioso. Eu já tentei antes e fracassei. Essas narrativas são barcos, e elas te protegem da possibilidade real de mudança. E são os mais difíceis de queimar porque não têm forma física. Não dá para afundar uma ideia. Elas parecem verdades absolutas, mas não são. São apenas escolhas. O barco que a maioria de nós precisa queimar não é o emprego,
É a história de que a gente não consegue viver sem ele. Não é o relacionamento, é a história de que a gente sempre escolhe errado. Não é a cidade onde você mora, é a história de que você não tem coragem de ir embora. E para queimar esse barco, você não precisa de nenhum grande gesto dramático. Exige apenas que você faça uma coisa diferente. Uma única coisa, que contradiga essa narrativa velha. Não para provar nada para o mundo, para provar para você mesmo que aquilo era só uma escolha. Porque quando você prova isso uma vez, você entende que era uma escolha. E escolhas podem ser feitas de um jeito completamente diferente.